transmissor de rádio, ou vou agora começar a instalar as antenas digital nos prédios e nos condomínios. Então tem um mercado muito grande para trabalhar em altura. Mas se a empresa não ensinar eu a trabalhar, a fazer isso, como que eu vou saber? Então tem que tomar esse cuidado. E outra coisa, pessoal, aproveitando isso, a questão do trabalho em altura, tomar muito cuidado, né? Sempre trabalhar no mínimo em 2 pessoas, isso é de extrema importância, porque se você passar mal, hoje a gente está bem, né? Aí daqui a pouco você passa mal. Outra coisa, trabalhar em telhado. Trabalhar em telhado é onde acontece o maior número de acidentes. Porque a pessoa confia naquela telha, só que esquece que embaixo da telha tem 20 metros de altura, né? E o problema não é esse. Aonde que eu vou fixar o meu cinto de segurança? É isso daí que vocês têm que pensar. Aonde vai fixar o cinto de segurança? Trabalhador capacitado e autorizado, então a gente já falou. Aqui, dependendo do local onde você vai trabalhar, o técnico de segurança ele pode exigir, antes de começar a trabalhar, fazer a aferição da pressão, medir a sua pressão arterial e até mesmo pesar você, porque se você tiver acima de um limite de peso, ele pode proibir você de trabalhar em altura, porque aqueles equipamentos que estão lá não estão adequados para fazer o trabalho em altura. O cinto de segurança, por exemplo, porque todos eles têm uma resistência. Então, dependendo do técnico de segurança, ele pode exigir, antes de começar o trabalho, tirar o seu peso e verificar a sua pressão também. Nada disso é coisas anormal. Trabalhador capacitado para trabalhar em altura é aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas dentro do NR número 35. Estabelece a necessidade de implementação em programa de treinamento envolvendo, além do treinamento inicial, periódico, bienal. Então, o treinamento de trabalho em altura, a cada 2 anos, se você continuar na empresa, daqui 2 anos tem que fazer de novo, mas o exame periódico para trabalhar em altura é anual. Então, a segurança do trabalho, o treinamento é 2 anos. Mas os exames periódicos, a cada 1 ano você tem que realizar. Então, isso tem que estar claro. Então, a cada 1 ano vai ter que passar no médico. Não tem jeito, né, pessoal? Estabelece a necessidade de implementação em programa de treinamento. A gente já conversou. O treinamento deverá ser realizado quando qualquer situação que mude o procedimento lá dentro da empresa. Isso tem que ficar claro também. Hoje a gente vai trabalhar com montagem de estrutura. Amanhã a gente vai trabalhar com outra coisa. A empresa sempre tem que estar me orientando tem que estar me capacitando para cada mudança que ela realizar. Porque o risco é grande e aí o que acontece? Você vai ficar acostumado a trabalhar daquele jeito e aí a empresa pega um contrato novo. É um trabalho totalmente diferente. O que ela precisa fazer para você? Dar um treinamento, te capacitar. Porque mudou o tipo de serviço. Então isso daí tem que ser feito também, pessoal. Isso é muito importante. Outra coisa, se tiver acidente do trabalho, porque trabalho em altura, tem 2 tipos de acidente. Você cair, uma queda, ou o teu colega deixar cair uma ferramenta e te machucar. E para piorar, a gente também tem o risco do patrimônio. Se você subir com o equipamento, um transmissor de uma rádio, por exemplo, um transmissor de uma telefonia celular, e esse equipamento cai lá de cima, risco do patrimônio. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Içamento de material também. A gente pega muita gente aqui que faz o içamento de sacadas. Então vai vidraçar a sacada de cobertura, precisa fazer aquele içamento. Olha para você ver como que o trabalho em altura vai sendo diferente cada hora. Então parece que eu só vou trabalhar na escada, trabalhar no telhado, mas não, se eu vou fazer um içamento de material, por exemplo. Você sabe se a corda tem resistência para fazer aquele içamento? Você acha que você vai aguentar fazer aquele içamento? Então a gente tem que pensar tudo isso antes de começar a fazer o trabalho. Isso daí é muito importante. Outra coisa, aproveitando, a gente já teve acidente fatal
devido à má conservação da corda que eu uso para travar a minha linha de vida lá na chaminé. Porque alguém tem que limpar a chaminé, né, pessoal? Aqui em São Paulo a gente não vê chaminé, né? Mas você anda no interior, você vê muita chaminé ainda. Você acaba vendo as chaminé. Aí você precisa subir lá. Você precisa fazer o trabalho em altura, você precisa instalar o para-raio, você precisa fazer a limpeza da chaminé, você precisa colocar a luz piloto lá na ponta. Só que aquela corda que vai fazer a sua linha de vida, ela tem que ser comprada hoje. Porque você acha que a corda, ela não perde a resistência? Poeira, sol, chuva, aonde você guarda a corda? Ainda tem a outra questão, na hora que você cai, a corda estica, 30 metros, 40 metros, você acha que o seu peso é igual quando você está aqui no solo? Então ainda tem que pensar nisso ainda. E aí a corda acaba arrebentando. E aí até faltar 1 metro para chegar ao chão, tá tudo bem, né? Quando chega, depois de 30 metros, já era. Aí virou estatística, né? Mudança de empresa, sempre tem que realizar o trabalho em altura. Considerar trabalhador autorizado para trabalhar em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade, que possua a anuência formal da empresa. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura e garantir que determine o item 35.4.1 da ANR. Os exames e a sistemática de avaliação do estado de saúde dos trabalhadores são partes integrantes do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da empresa. Então, a empresa também não tem como ficar inventando. Ela precisa atender a legislação. Então, precisa fazer os exames e precisa fazer o treinamento. Precisa comprar os equipamentos de proteção individual, precisa pedir para você assinar o recibo de equipamentos de proteção individual, onde você vai estar recebendo tudo isso. E aí, a outra parte é a execução, a outra parte é a sua. O que acontece? A responsabilidade, a gente sabe que é da empresa e do funcionário. Então não adianta eu comprar o melhor cinto de segurança se o funcionário não usar. Não adianta eu pedir para o funcionário vir fazer eletrocardio, eletroencefalo. O custo hoje para admitir um funcionário para trabalhar em altura, garanto para você que não sai menos de R$300 para a empresa só de exames. Então imagine aqui, na sala a gente tem 7 pessoas. Então a empresa aqui, comigo 8. Então só a empresa aqui já está investindo R$300 por pessoa para fazer um exame complementar para liberar para você trabalhar à altura. Depois tem os cintos de segurança, depois tem os equipamentos de proteção individual e além disso tem o curso de trabalho à altura que ela precisa também liberar para você. Então tudo isso daí fica caro para a empresa, não fica barato. Agora, se você não fizer corretamente e acontecer o acidente, quem é que perde? Você acha que a empresa vai fechar porque você morreu? Não vai acontecer nada, né, com a empresa, né? Cada vez mais rica, cada vez ganhando mais dinheiro, né? Quem perde é igual eu falei para vocês, é a família, né? Porque você também vai visitar lá São Jorge, né? Tanto faz. Tua família que dependia do salário que acaba perdendo. Porque hoje, para a gente acionar a Previdência Social, para receber, quanto que é o salário mínimo? R$800? Você acha que dá para viver com R$800 hoje no Brasil? Mas o governo acha que dá, né? Tanto é que o salário mínimo é R$800. Né? As medidas para prevenir a queda têm por base o seguinte hierarquia. Evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução. Então você precisa sempre estar estudando antes. Aqui, se o trabalho for a céu aberto, verificar a questão do vento, da chuva, do tempo, do sol. Se você vai aguentar, dependendo da altura que você vai trabalhar, se você vai trabalhar dentro de forro, por exemplo, ou dentro de torre, será que você vai aguentar trabalhar lá dentro? Eu já trabalhei muito dentro de forro, eu sei como que é. Então aqui está 40 graus, lá está 100 graus. Lá tem escorpião, barata, abelha, e a gente sai cheio de teia de aranha, né? Isso daí é o trabalho dentro do forro. Aí eu vou trabalhar na torre. Torre 40 graus. Só de pegar no ferro da torre já vai queimar a mão, né? Aí eu vou escalar ela 2 horas escalando.
Aí chega lá em cima, dá vontade de ir no banheiro. Como que eu faço? Isso daí que você tem que pensar. A gente tinha trabalho lá na Paulista, dentro de uma torre. Então ele tinha que levar as garrafas para fazer xixi, tinha que levar a comida, tinha que levar tudo. Porque a torre era de 300 metros. Então não dava para ele descer. Que hora que ele ia descer para fazer as coisas? Então ele já tinha que levar todo o equipamento para ficar lá. Começava a subir, escalar 7, 9 horas estava em cima da torre. Medidas que eliminam o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade da execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Todo trabalho em altura deve ser, antes de começar a fazer o trabalho em altura, a norma pede para você fazer uma análise de risco. O que é uma análise de risco? Verificar se aquele ambiente está bom para você fazer o trabalho em altura. Se os equipamentos de proteção individuais estão lá, se você tem capacidade para executar aquele trabalho em altura, se a empresa treinou você referente aos equipamentos que vão ser instalados, por exemplo, porque não adianta as coisas serem da sua cabeça. As coisas da sua cabeça, você já tem certeza que só deu errado. Por isso que você tem que seguir a análise preliminar de risco primeiro. Verificar todo o risco e parar de pensar que o risco é só da queda. O risco pode ser do patrimônio. Não conseguir fazer um içamento, por exemplo. Deixar cair uma peça de 20 mil reais. O risco pode ser de eu não ter subido com as ferramentas. E como que eu vou fazer? Outra coisa, pessoal, que a gente vê muito em